E aí pessoal, temos aqui um vídeo especial no canal, top 10 dicas antes de jogar The Texas Chainsaw Massacre, beleza? Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo ou conhecido que está interessado nesse jogão. E se for novo por aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante. E vamos embora pro vídeo. Primeira dica e mais importante é a comunicação. Tanto no lado de sobreviventes como dos assassinos, você vai priorizar a comunicação. Então, não se envergonhe, pode abrir o mic ali, seu microfone. In the garage, in the middle. In the garage, please. Nice. Começa a falar com o seu time, que vai ser muito importante, tanto para o lado de assassinos, onde você vai ter ali situações onde você vai ter um sobrevivente lupando e você não vai conseguir chegar até ele, você vai chamar um Leatherface, um Hitchhiker para te ajudar, e como sobrevivente também, algumas situações em que você sofre um agarrão e você não está conseguindo se livrar e tem seu amigo ali por perto, você pede ajuda e vocês vivem felizes para sempre. Mentira, nesse universo aqui você vai acabar ou morto ou saindo muito machucado. Na segunda dica, conheça as saídas. Existem 4 saídas, independente do mapa que você está. As saídas consistem em: a primeira através de um gerador, que os sobreviventes vão ter que dar pancadas nele para destruir ele, deixar ele off, para eles poderem acessar a saída. A outra é pela bateria de carro, do mesmo esquema, vai ter que desativar ela para poder sair. A outra saída, a terceira no caso, você pega um fusível que vai estar espalhado em alguns locais do mapa, geralmente perto de uma luzinha ou algo assim que identifique um fusível, para você colocar num painel. Vai ter um pequeno puzzle ali para você fazer, e aí depois que você ativá-lo, você vai abrir uma porta que fica no porão, onde todos os sobreviventes nascem junto com o Leatherface. A quarta saída, ela é através de uma válvula, você vai achar ela geralmente perto de canos e alguns locais assim pelo mapa. Você vai no porão, vai colocar ela numa espécie de pressurização, é uma válvula de pressurização. Você vai ativá-la e depois de um tempo ela vai abrir uma porta que fica na parte superior, né? Não fica na parte do basement. Terceira dica, conheça os atributos de sua família. Consistem em selvageria, colheita e resistência. A selvageria, ela é diretamente relacionada à sua força, quanto que você bate, quanto de dano você vai infligir no sobrevivente. A colheita, no The Texas Chainsaw Massacre, você tem um sistema de sangue, onde você coleta o sangue e dá para o vovô. O vovô, ele tem uma espécie de ecolocalização. Ele passa um all hack, digamos assim, onde ele consegue identificar e deixar spotado no mapa quem está andando e quem está correndo, para os assassinos conseguirem abater eles. Então, no caso da colheita, ela afeta diretamente na sua capacidade, quanto que você vai poder colher e o tanto que você vai pegar em ataques e nos baldes de sangue que ficam espalhados pelo mapa. A resistência é diretamente relacionada ao seu fôlego, né? A sua estamina, onde você pode recuperar mais rápido, e também nos seus ataques, né? De acordo com que você ataca e vai causando dano, você também gasta estamina. Então você vai fazendo esse controle e balanceamento de acordo com as perseguições. Quarta dica, também fique ligado nos atributos do sobrevivente. São 5. Dureza, resistência, força, proficiência ou competência e furtividade. Dureza não é apenas a quantidade de vida, também é a sua capacidade de suportar dano antes de ficar incapacitado, e reduz o tempo de recuperação quando estiver caído, beleza? Ela é muito importante naqueles momentos em que você está precisando suportar mais dano, beleza? Resistência não se trata só da sua capacidade de fôlego, mas também da sua estamina em geral e a regeneração da mesma. Fica ligado na resistência também. Força auxilia no confronto aos membros da família, como ataques furtivos, agarrões e saindo de esconderijos. A força também pode ajudar em algumas interações, tipo escapar de armadilhas, abrir passagens e desligar gerador ou bateria de carro. Então fica ligado também na força. Proficiência é a capacidade que a vítima tem de realizar puzzles e testes de perícia, como arrombar fechaduras. Quanto maior o atributo, melhor a eficiência. E a furtividade afeta diretamente nas atividades das vítimas, como realizar ações mais silenciosamente, gerar menos barulho completando objetivos, mas não afeta a furtividade em geral, como se esconder dos killers ou ficar nas sombras. Quinta dica. Depois de explicar bastante sobre os atributos em geral, vamos para a quinta dica. Age de acordo com seu local de nascimento / spawn. O que seria isso? No nascimento tanto de sobrevivente como de killer, sobreviventes eles vão estar sempre
no porão junto com o Leatherface. Isso aí é imutável. O Leatherface vai ficar lá no porão pela eternidade ou até quando a Gun Media quiser que ele esteja por lá, né? No caso dos sobreviventes, eles vão estar lá no porão, vão ter que fazer todo o percurso, abrir porta, chegar nos objetivos como gerador, bateria de carro, fusível ou na válvula para poder escapar. Os killers, que são a família, você vai ter um que é imutável, como eu falei, o Leatherface, que vai ficar sempre no basement. Os outros, um vai ficar mais afastado para poder ativar os objetivos, como gerador e a bateria de carro. E o outro vai ficar mais central, para poder verificar as portas, passar uma call de quem já saiu do basement, do porão, para tentar fugir. Então, você tem que estar ligado nesses nascimentos /spawn, beleza? Dica número 6, noções de mapa e identificação dos locais. O que seria isso? Eu estou de Leatherface na parte de cima, perto do campo de girassóis, mas eu não sei passar essa call direito. Você vai precisar ter essa noção de mapa para, no caso de ter algum sobrevivente ali, você passar a call, você passar a informação de que, olha, ele tá nesse local aqui, ele tá de trás da casa, ele tá no gerador, ele tá perto da bateria de carro. Você vai precisar falar isso pro seu time para você ter um tempo de resposta, combater e ser o mais efetivo possível. Seguindo nesse mesmo raciocínio, nós temos a dica 7. Agir coordenadamente, principalmente jogando de killer. Combine estratégias e use a percepção no botão de scroll do mouse. Isso é uma parada muito importante também. Quando você tiver de killer, vai ter um botãozinho ali. No caso de PC, né? Eu não sei qual seria o botão para os consoles. Você consegue usar tipo uma visão do efeito borboleta, onde você vê onde estão algumas partes do objetivo, vovô, onde estão os outros killers da família que te ajudam. Então isso também é muito importante. Dica número 8. Use sangue coletado para aumentar os níveis do vovô e de survival. Ataque ele para diminuir o level e deixá-lo incapacitado. Como assim? Como eu já expliquei, no Texas Chainsaw Massacre nós temos o sangue. O sangue é coletado através de hits, porradas que você dá nos sobreviventes, ou coletando nos baldes de sangue que existe pelo mapa. Com isso você alimenta o vovô. O vovô ele tem alguns levels. Quanto maior o level dele, melhor ele vai identificar e conseguir te ajudar nessa perseguição com os sobreviventes. No caso de sobreviventes, você vai ter que, em alguma oportunidade, pegar uma adaga de osso e causar dano nesse vovô, porque se você não fizer isso, você deixa uma brecha muito grande para a família poder te combater de uma forma melhor, porque o velho ele está diretamente auxiliando os outros membros da família. Então você tem que tomar cuidado com isso. Dica número 9. Preste atenção nas informações sutis que aparecem para você durante a gameplay, como armadilha ativada, saída liberada e afins. No caso, por exemplo, armei algumas armadilhas de mochileiro, né, hitchhiker. Ele vai falar algumas coisas, vai aparecer um pequeno pop-up ali que a armadilha foi ativada, mas não vai aparecer exatamente onde é o local, né? Em algumas ocasiões você vai ver, tipo, porta do basement foi ativada, que é o pessoal que ligou o fusível, né, lá no painel. Vai ter algumas, tipo, gerador foi desativado. Então você tem que ficar ligado nessas pequenas mensagens sutis que vão aparecer. Eu não sei se no momento do lançamento desse jogo eles vão deixar isso mais identificado, né? Mais fácil de você ver. Mas fica esperto. Dica número 10, a última da nossa lista, mas não menos importante. As formas de fugir e prevenir. No caso de sobrevivente, você vai ter as pequenas passagens que você consegue abrir elas com aquela lata ali, sei lá, uma espécie de brasilite, e você passa por elas. Alguns que eles não conseguem passar, alguns membros da família, como o Leatherface e o cozinheiro. Outros conseguem, como o Hitchhiker, a Cici que tá vindo por aí. Eu não sei se o Johnny vai conseguir passar também. No caso de Killer, membro da família, você vai obstruir, tentar fazer com que eles não tenham essas rotas de fuga. No caso, você tem o Leatherface que consegue quebrar as mesas, onde os sobreviventes podem abusar muito, e também obstruir a passagem dessas pequenas passagens que o sobrevivente consegue abrir, né? E é isso, considerações finais. Algo que me incomodou um pouco no tech test, né, que é o beta, foi que as frestas, as passagens em que o sobreviventes pegava aquele iframe eram muito roubadas. Sobreviventes que já estavam manjando um pouco ali no beta estavam abusando muito. Eu vi algo a respeito de que eles tinham visto isso, a Gun Media, e que iam balancear bem
quando fosse no lançamento. A parte em que os sobreviventes, eles se escondem nos freezers, nos baús, nos armários. Quando o membro da família, um Leatherface, qualquer outro tipo, vai lá e acha esse sobrevivente ali dentro, não acontece nada. Ele simplesmente tira o cara de lá e o cara não toma dano. Isso aí eu achei meio zoado. Era pelo menos tomar metade da vida dele embora, só por ele dar uma de gaiato e ficar se escondendo ali. E outra coisa, no beta eu achei o jogo muito bem otimizado, cara. Consegui jogar no Ultra. Minha máquina não é das melhores, eu acho que ela é uma mediana para boa. No caso seria um i7 de 7ª geração com uma 1660 Super. Não é tipo o melhor PC do mundo, mas aguentou muito bem, mano. Primeiro beta que eu vi que realmente o pessoal trabalhou bem em cima e não é aquela coisa engasgada e mal otimizada que a gente vê em muitos betas por aí. Não só em beta, né? Early Access e até jogo AAA da EA, né? Então é isso, pessoal. Se divirtam muito. Eu acho que essa é a primeira vez em que eu não estou dando dicas para a sociedade secreta dos killers. No caso, vou ter um time agora. Vai ser muito maneiro. Vou poder combinar caos, estratégias. Vai ser algo muito insano. E eu espero vocês no dia 18 de agosto, lá na Twitch também, que a gente vai fazer muita live. Algo que eu tô pensando em fazer também é um sorteio de uma chave do The Texas Chainsaw Massacre. Vamos ver como vai estar o hype. Se vai estar insano, se vai estar muito louco. Vamos lá, né? E é isso. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Vocês são demais. Obrigado a cada um de vocês que estão ajudando, deixando o like, incentivando a gente a fazer cada vez vídeos melhores. Vocês são demais, beleza? Fique com Deus. E não se esqueça, na Vitória André, temos esse invoca. Valeu, falou!